Olá, boa noite todos e todas. Boa noite, Adele. Boa noite, Ademir, Natanaela, respectivamente doutorando e mestranda do programa, que estão nos auxiliando na realização de mais esse mini curso pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Estamos ao vivo no mini curso, recebendo estudantes da PUC, de fora da PUC, de São Paulo, de fora de São Paulo, mas também no YouTube. Essa gravação ficará disponível no YouTube, então as pessoas podem estar acessando aí em outro momento. Que bom essa possibilidade, né, Adele? Todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é a segunda e última aula do minicurso A Poesia Negro-Brasileira de CUT, que a doutoranda Adele Gronstein está oferecendo aqui pelo canal do programa. Ontem a Adele tratou dos conceitos principais que envolvem a poesia, a arte do CUT, passou pela biografia do CUT, pelas características principais de sua poética, fez várias análises de poemas exemplares da obra desse grande poeta contemporâneo, e hoje ela deve continuar esse percurso de análise de poesias, de textos, sempre também se referindo ao ensaísmo, aos estudos críticos e teóricos que esse artista e intelectual negro brasileiro tem como produção, como obra, e que nos alegra e nos honra estar abordando aqui essa produção. Né? É uma atividade, esse minicurso é uma atividade dentro do escopo do grupo de estudos, do grupo de pesquisa Literaturas de Ancestralidades Negras, aqui da PUC São Paulo, do qual eu faço parte da liderança, e a Adele é uma das pesquisadoras fundadoras. Que bom, Adele, te ter com a gente nessa segunda aula. Sei que ontem vi e sei que foi um sucesso. Estamos ansiosos para continuar te acompanhando nas suas pesquisas e nos seus raciocínios. Obrigada, bom curso, e a fala é sua. Boa noite, professora, boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, pela mediação. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu já vi vários nomes de pessoas que estavam aqui ontem, sejam bem-vindos. Quem está chegando hoje, seja igualmente bem-vindo. Eu vou compartilhar a minha apresentação de slides com vocês, para a gente continuar essa conversa. Bom, eu vou retomar rapidamente o que eu falei ontem, só para a gente lembrar um pouquinho do percurso que eu estou seguindo. Como a professora Beth já falou, ontem eu comecei tratando um pouco da biografia do CUT, brevemente, falei um pouco da crítica dele e sobre ele, falei um pouquinho do conceito de literatura negro-brasileira que ele criou, e um pouco da sua carreira como ensaísta, pesquisador, crítico e teórico literário, que ele também é. E depois a gente entra na análise de poemas. Eu fiz ontem e vou continuar fazendo hoje uma divisão temática. Eu separei alguns poemas do CUT que eu selecionei de toda a carreira dele em grandes temas, em temas muito abordados na sua obra, e é esse o percurso que eu estou seguindo. Então, ontem a gente falou sobre temas como a metalinguagem, a reflexão sobre o próprio fazer poético. Falamos sobre paródia, eu mostrei uma paródia do CUT para vocês. A gente falou sobre racismos cotidianos, manifestações racistas em situações cotidianas. A gente falou sobre o conceito de avesso, sobre o lado do avesso, onde ficaria uma certa essência, uma certa intimidade. E hoje eu vou continuar analisando com vocês alguns poemas
dentro de grandes temas. Bom, no final da aula de ontem, o professor Maurício me fez uma pergunta e gerou uma conversa, e eu vou pegar o gancho dessa pergunta que ele me fez para começar a aula de hoje, porque ontem, ao final da aula, o professor Maurício me perguntou como eu vejo a questão da identidade na poesia do Kut, na obra poética dele. Como que ele coloca essa identidade negra ali, e hoje eu começo exatamente por esse assunto, a identidade, porque esse é, de fato, um tema importantíssimo na obra dele, e por isso que eu estou dando esse destaque para essa temática. Como título dessa temática, eu escolhi Identidades Pousadas sobre o Muro, que é um verso, uma expressão tirada de um poema do Kut, que a gente vai ler daqui a pouquinho, no próximo slide, e a gente vai discutir um pouco esse verso, esse conceito da identidade pousada sobre o muro. Bom, desde já, o que eu estou chamando de identidade pousada sobre o muro é uma certa indefinição racial que ele acusa e critica em vários dos seus poemas. Eu queria começar, então, essa temática por um poema chamado As Cores, que traz um elemento não muito comum na poesia do Kut, mas que eu identifico aqui, que é uma pitada de humor. Ele diz assim: foi um escândalo quando o preto entrou no arco-íris. O branco exaltou as diferenças, ao que o vermelho se irritou e o amarelo disse: não tenho nada com isso. O verde, vindo de outro planeta, ficou sem entender o assunto. Bom, o que a gente vê aqui? Metáforas, alegorias com cores que não são aleatórias. O preto, o branco, o vermelho e o amarelo remetem a grupos raciais, a grupos étnicos. E o preto quis entrar aí, a cor preta, colocada como uma metáfora, quis entrar num lugar do qual, a princípio, ela não faz parte. E o branco, que faz parte desse lugar, do arco-íris, exaltou as diferenças. Embora esse poema seja criado a partir de uma grande metáfora, ele está falando de conflitos, de relações raciais. Então, nesse momento em que o preto parece não ser bem-vindo no arco-íris, no espaço de que ele não faz parte originalmente, o branco ressalta, faz questão de ressaltar as diferenças entre as cores. E essa ousadia do preto, digamos assim, também causa lá repercussões no vermelho, no amarelo, e o elemento de humor que eu vejo aí é o verde como aquela cor estereotipada do extraterrestre, que vem de outro planeta e fica sem entender o assunto. Bom, então dessa forma alegórica e bem-humorada, o poema coloca esse conflito racial. Quero ler para vocês também esse poema chamado Tabu, que é uma interrogação. Como se pecado fosse, ninguém fala de brancos. Brancos não são brancos? Ou serão róseos, amarelo pálidos, quase pardos? Loiros, morenos, negros desbotados? Existem mesmo ou apenas claros? Ninguém fala de brancos como se fosse pecado. Chega o verão, todo mundo bronzeado. Bom, esse poema também está falando de convivência e de conflitos raciais. Como se fosse pecado, ninguém fala de brancos. E depois, o eu lírico apresenta várias perguntas para a gente. Brancos não são brancos ou serão róseos, amarelo pálidos, quase pardos, loiros morenos, negros desbotados? Existem mesmo ou apenas claros? Aí a gente tem vários questionamentos, né? Várias interrogações, todas elas girando em torno da questão da cor. Como se houvesse uma indefinição, uma dúvida sobre de que cor considerar cada pessoa. É branco, é róseo, é negro, é pardo? E depois ele continua. Ninguém fala de brancos como se fosse pecado. Chega o verão, todo mundo bronzeado. E aí a ideia do bronzeamento vem para apaziguar, ainda que momentaneamente, os conflitos raciais. Porque o bronzeado é aquela cor que
aquela cor um tanto indefinida, aquela cor que indistingue o branco do negro. Então, o bronzeado pode ser o branco que tomou sol, o negro também pode ser considerado um branco bronzeado. Então, aqui a gente vê uma crítica a essa indefinição racial, a um momento, a contextos, a situações em que não interessa distinguir a cor das pessoas, em que interessa tratar todo mundo como se tivesse a mesma cor e negar a branquitude e a negritude. Camaleão Brasileiro é um poema que também trata desse tema e diz assim: no meio do negro é negro, só tem branco é branco, no meio mestiço misto. Pega aqui, toma ali, sabonete quiabo, liso, mão leve, leva vantagem em tudo, assumindo nada a perder de vista. E no limite, sou cidadão brasileiro, viva a pátria amada e não sou racista, despista, até que um dia escorrega na própria baba. Bom, a questão da cor está colocada aqui desde o título, do camaleão. E não é um camaleão qualquer, aí a gente também tem a identidade nacional sendo colocada, é o camaleão brasileiro. E esse poema vai falando do negro, do branco, do mestiço misto, e fala de indefinição. Pega aqui, toma ali, leva vantagem em tudo, assumindo nada a perder de vista. Então, parece que essa ideia de não assumir a própria cor ou não assumir a cor dos outros é uma forma de levar vantagem, de esconder, de certa forma, os conflitos raciais. E no limite, sou cidadão brasileiro, viva a pátria amada e não sou racista. Aqui a gente tem uma crítica a um discurso que se pretende antirracista, aquele discurso que diz que todos são iguais, é todo mundo brasileiro, o Brasil tem pessoas de todas as cores, como se a identidade nacional estivesse acima da identidade racial. E é claro que é uma verdade muito óbvia, muito evidente, que as pessoas são iguais, mas a gente sabe que na prática elas não são tratadas de forma igual. Então, aqui a gente vê uma crítica a esse discurso bastante ingênuo e esse discurso interesseiro também, né? Interessa ao racista promover uma indistinção entre as cores e dizer que a identidade nacional está acima da identidade racial. E o Kut encerra esse poema de uma maneira bem forte, um encerramento forte que é bem característico da poesia dele, um encerramento que subverte o discurso construído até então, que subverte, que muda um ponto de vista, e depois de falar desse discurso da indistinção racial, o eu lírico vem com os 2 últimos versos, até que um dia escorrega na própria baba. Então parece que existe aí um risco de ser um camaleão brasileiro, um risco de tentar camuflar os conflitos raciais. Esse camaleão um dia vai escorregar na sua própria baba, no seu próprio veneno, naquele discurso que ele mesmo criou e alimentou. E a grande pergunta que esses poemas nos deixam é: quando e a quem interessa distinguir as cores? Em que situações interessa distinguir negros de brancos? Em que momentos interessa falar do pardo ou do mestiço? E a quem interessa distinguir ou indistinguir as cores? Quando a gente volta lá para o poema As Cores, parece que no momento em que o preto quer entrar no arco-íris, num lugar de que ele nunca fez parte, aí interessa para o branco exaltar as diferenças. Nesse momento, parece que é vantagem distinguir os dois. Em outros momentos, a vantagem vai ser não distinguir e colocar a identidade nacional acima da cor. Agora a gente continua nesse tema, eu quero mostrar mais alguns poemas que tratam desse assunto para vocês. Tudo igual. De nada adianta, madame, tua pose, o preconceito infame, teu assinte. No esgoto, nossas merdas se encontram no instante seguinte. Esse é um poema tão curto quanto forte também, né? Que talvez tenha uma pitada de humor aí, de
de surpresa, de quebra de expectativa, e ele traz essa ideia colocada metaforicamente, poeticamente, de há uma situação, há um contexto que é da ordem do escatológico, em que negros e brancos são iguais, em que a postura, né, um tanto arrogante dessa madame não se distingue do negro. Agora eu vou ler para vocês um poema dele que eu gosto muito, que se chama Equívocos, e é o poema de onde eu tirei essa ideia das identidades pousadas sobre o muro. Equívocos diz assim: negros se casam com brancos, pensam cabelos lisos para os filhos, olhos que sejam claros mesmo que vazios. Brancos se casam com negros, sonham filhos não pálidos, lábios afeitos ao beijo, temem cabelos crespos e narinas de asas largas. Identidades pousadas sobre o muro, como pássaros condenados pelo olhar do gato e seu planejado pulo. Falta alçar o voo sensato para dentro do ancestral comum, vislumbrar a beleza, ainda invisível a olho nu. Bom, esse poema é muito significativo para mim, porque ele trata de um discurso que, como a gente viu nos poemas anteriores, do slide anterior, também se pretende antirracista. Então, é aquele discurso do senso comum que surge quando, por exemplo, há um casal interracial, aquele discurso segundo o qual os filhos desse casal só trariam no seu corpo, no seu fenótipo, as qualidades, né? Do negro e do branco, dos genitores lá interraciais. Então, sabe aquele discurso bastante ingênuo e do senso comum que diz: ah, que bom, a criança não vai nascer tão branquela, mas também não vai nascer com cabelo crespo. Parece que existe aí uma suposta, né, uma pseudo-valorização das duas raças a partir das qualidades, do que é considerado, né, qualidade fenotípica em cada uma delas, do que é considerado qualidade, né, do que é considerado bonito dentro, claro, de um padrão e de uma tradição racista. Então, esse poema reproduz esse discurso do senso comum. Negros se casam com brancos, pensam cabelos lisos para os filhos. Aí um traço da branquitude. Ainda olhos que sejam claros, outro traço da branquitude, mesmo que vazios. Então, parece que o fenótipo aí está acima da subjetividade, né? Que bom que os olhos são claros, ainda que vazios, né? Aí o vazio não tem tanta importância quanto a aparência. Brancos se casam com negros, sonham filhos não pálidos, lábios afeitos ao beijo, temem cabelos crespos e narinas de asas largas. Então, está muito claro aqui quais são as características do corpo que são consideradas bonitas, desejáveis e quais não são. Identidades pousadas sobre o muro, como pássaros condenados pelo olhar do gato e seu planejado pulo. E a imagem do muro aqui é muito expressiva para indicar a indecisão, né? Aquilo que está em cima do muro, ou aquele que está em cima do muro, é o indeciso, é aquele que não toma partido. E o que está em cima do muro aí é a identidade. Como pássaros condenados pelo olhar do gato e seu planejado pulo. Mais uma vez, a gente tem a ideia do risco aqui. Ficar em cima do muro é um risco. Corre-se um perigo ao ficar em cima do muro, tal qual o pássaro corre risco ao ficar distraído em cima do muro, uma vez que há ali um gato planejando o seu pulo, né? Há ali um gato, o predador, planejando o seu pulo em direção ao pássaro. E a gente vê nesses poemas mais de uma vez essa ideia de que pousar a identidade sobre o muro pode ser, em alguns casos, vantajoso, ou pode parecer vantajoso, mas é sempre um risco. Falta alçar o voo sensato para dentro do ancestral comum, vislumbrar a beleza ainda invisível a olho nu. Nesse encerramento também bastante bonito, a gente tem a ideia de que a verdadeira beleza está do lado de dentro, né? E claro, isso não significa tirar a importância e o significado do corpo
do fenótipo, mas tem uma beleza aí mencionada que está do lado de dentro, que é invisível a olho nu. Mas é importante a gente notar esse ainda. É uma beleza ainda invisível a olho nu. O ainda pressupõe que em algum momento ela será, sim, visível a olho nu. E o poema Identidade Nacional já é muito expressivo a começar pelo título, né? E ele diz assim: entre o negro e o mestiço passa um ácido rio branco. Em meio a um pântano movediço, entre o mestiço e o branco, corre um rio negro ladeado por pedras cortantes. Entre o negro e o branco passa um rio mestiço, lado a lado um matagal espesso de venenoso espinho. No encontro das águas, delírio das piranhas, hipocrisias risonhas e sangue. Ainda muito sangue e espanto postiço. Bom, aqui, mais uma vez, o título mostra a identidade nacional sendo colocada, claro, dentro de um determinado discurso, acima da identidade racial. E ele menciona identidades como negro, branco, mestiço e elementos que existem entre essas identidades. Entre o negro e o mestiço passa um ácido rio branco. Entre o mestiço e o branco corre o rio negro. Entre o negro e o branco passa um rio mestiço. Então há um jogo aí com essas três cores, com essas três identidades. E aqui no final, eu vou ler mais uma vez. No encontro das águas, delírio das piranhas, hipocrisias risonhas e sangue, ainda muito sangue e espanto postiço. Mais uma vez aqui, a gente vê a ideia do risco da indefinição racial. Essa indefinição, essa identidade pousada sobre o muro, para citar o verso do poema anterior, oferece riscos, representa um perigo. O perigo e o sangue aí, né, o espanto postiço, vem representar isso. O matagal espesso, o rio ácido, as pedras cortantes representam esse risco. Então, a gente tem nesses poemas, além da ideia do risco, do perigo, discursos racistas sendo reproduzidos, discursos ingênuos, discursos do senso comum. E são poemas que questionam, relativizam a igualdade racial. E, claro, eles não relativizam, não questionam do ponto de vista de negar essa igualdade. Como eu falei para vocês, a ideia de que todos os seres humanos são iguais, no que mais importa, é uma ideia que está pressuposta, né? Uma ideia óbvia. Mas o que está sendo discutido aqui é, embora essa ideia seja pregada, né, e celebrada, ela não faz com que pessoas sejam tratadas da mesma forma. E essa igualdade a gente tem que ver na prática, no tratamento. Bom, com esses três poemas, eu encerro esse tema das identidades pousadas sobre o muro. Eu queria saber se tem algum comentário, alguma pergunta, impressões. Adele, Oi, posso por favor. fazer uma... Fiquei provocada aqui com duas questões. Na primeira seleção de poemas, você falou sobre humor. Você até tomou a precaução de dizer algo que é raro no cult, né? Esse humor. Eu queria que você falasse um pouquinho do humor que você vê ali, se você está pensando no humor ironia, por exemplo, né? Porque o humor ele vai se desdobrar em vários caminhos e com poetas assim tão ácido e tão a carne crua, né? Que ele traz assim, que ele escancara. Como é que você está entendendo o humor se você está pensando em ironia? Porque a gente vê na seleção que você fez dos três poemas essa presença
da indefinição, da dúvida. Os 3 poemas duvidam do que estão falando, né? Ele vai colocando do avesso, do avesso, do avesso, e vai ficando só aquele ponto de interrogação. Mas não é, né? Ele duvida, mas ele afirma na dúvida. Tem a gente, o leitor sabe que tem uma tese ali sendo defendida, mas ele defende questionando, quase como uma pergunta retórica, né? Porque ele está perguntando, ele está querendo que o leitor pense sobre, ele está querendo que o leitor duvide das suas crenças, né? Dos seus pré-conceitos, mas o eu poético, ele não tem dúvida, não é? Não sei, estou aqui, eu estou afirmando, mas quero te ouvir sobre isso. No primeiro poema, queria destacar a concretude da palavra branco, que vem em um verso só, vem isolado dos outros, né? Tô colocando um peso a mais aí nessa nomeação. E também queria que você comentasse um pouco, se for o caso, né, se você tiver achar que interessa, a questão das minúsculas. Não sei se você falou disso ontem, porque os últimos 40 minutos da sua fala eu não pude acompanhar, conforme você sabe, né? Fui substituída pelo professor Maurício. Não sei se você tratou dessa questão das minúsculas, né? E dessa espécie de quase que o CUT vai tentando buscar um ritmo de fala através de um projeto gráfico. Então, voz e visual trabalham juntos aqui nessa performance poética, né? Por que eu estou falando essa questão da performance da voz? Porque na tradição afro-brasileira e na tradição afro em geral, a questão da oralidade é muito presente e muito importante, né? A literatura oral, o poder da voz, o encantamento por meio da voz, né? O poder da palavra dita. E na poesia, não só na poesia afrodescendente, mas na poesia de um modo geral, o ritmo, o som também é muito importante. E o humor muitas vezes se dá aí, né, Adele? O humor muitas vezes acontece nessa performance vocal. Então, talvez aí também isso que você está chamando de humor e que eu estou pedindo para você falar um pouco mais, também esteja vinculado a esse som, a essa voz. Com relação ao a outra tela dos equívocos, que eu gosto, você sabe que eu também adoro esse poema, a gente já teve oportunidade de conversar sobre ele em outros momentos, especialmente essas 2 últimas estrofes são primorosas, né? Esse verso, como pássaros condenados pelo olhar do gato, ele é de uma perfeição, né, métrica, inclusive, né? É um título de livro, né? Um título de romance maravilhoso. A gente vê tanta coisa aqui nesse pássaro condenado, nesse olhar de gato, né? Quem olha quem está olhando quem está condenando quem, que lugar que muro é esse, né? Ele coloca o Brasil inteiro em cima desse muro e todos os atravessamentos. É um muro encruzilhada, né? É um muro encruzilhada que a gente se está estabelecido ou nos estabeleceram, enfim, é sobre isso, né? Equívocos, muros, encruzilhadas. Mas você disse uma questão aí que eu queria que a gente pensasse um pouco juntos, que você disse beleza do lado de dentro, você está interpretando esse invisível como uma beleza do lado de dentro. Fiquei em dúvida, Adele, porque eu vejo muito esse olho nu como o olhar despreparado,
Esse olhar está nu porque ele está despreparado, é um olhar ignorante, é um olhar insuficiente, fragilizado. Porque não, e por que que ele é assim? Porque ele não consegue ver a beleza negra. Minha leitura, né? O que não invalida a sua nem a de ninguém. Mas só queria que a gente trocasse um pouco sobre essa, porque me parece que essa beleza do lado de dentro, de alguma forma, negaria uma afirmação, tendo a obra do Kuti toda no horizonte, reduzir a uma questão da beleza de dentro, invalidaria a beleza da pele negra. Pensando aqui com você, e agora você comenta o que achar que faz sentido, e também o microfone continua aberto para todos e todas, né? Obrigada, professora, pelos comentários e perguntas. São 3 poemas, e olha quanto assunto eles... São 6 poemas, né? E olha quanto assunto eles dão para uma vida inteira, né? Enfim, eu vou tentar tocar em todos os pontos que você colocou. Primeiro, a questão do humor, né? Como é que eu vejo esse humor? Eu vejo, sim, como ironia. Existe ironia na obra do Kuti, mais ironia que humor, porque às vezes as duas coisas coincidem, às vezes não, né? Então, eu vejo a ironia na obra dele com mais frequência do que o humor, às vezes a ironia junto com o humor, às vezes separada dele. Às vezes aquela ironia mais ácida, que eu acho que é uma excelente palavra para definir a poesia do Kuti, ácida e aguda, né? Que foi uma palavra que nós duas escolhemos para definir a poesia dele. E onde é que eu vejo humor? Vou até voltar a tela aqui. No poema As Cores. Muito particularmente nesse poema, eu vejo o humor numa espécie de nonsense da última estrofe. Quando ele fala, o verde vindo de outro planeta ficou sem entender o assunto. E o verde seria o extraterrestre estereotipado, né? Aquela imagem bastante estereotipada do ETzinho verde. Então, é aí que eu vejo um humor não tão ácido, mas crítico como o poema é. E você falou também das dúvidas, né? Que estão no poema Tabu, desde o título já é uma pergunta, e vários versos reproduzem perguntas também, né? E, professor, eu concordo com a leitura que você fez, de que são dúvidas que afirmam, né? O eu lírico coloca perguntas, mas ele mesmo não está em dúvida, né? Ele está mais afirmando do que fazendo uma pergunta verdadeira, são perguntas retóricas, né? E a gente viu outro exemplo de uma pergunta retórica muito significativa no poema Convite, que foi o primeiro poema que eu analisei na aula de ontem. Porque o poema Convite termina assim: e pergunte se há racismo no Brasil. Então, depois daquele convite muito duro que o eu lírico faz ao leitor, ele encerra o texto assim: pergunte se há racismo no Brasil. É como se fosse uma orientação para que o convidado faça essa pergunta, que na verdade já está respondida. E essa pergunta já respondida, perguntas já respondidas a gente vê no poema Tabu e em outros também. Professora, você falou da visualidade, né, dos poemas do Kuti. E, de fato, o Kuti brinca muito com a visualidade dos poemas, ele brinca muito com a visualidade da disposição dos versos. Aqui você observou também os versos todos iniciando em letra minúscula, mesmo depois de sinais de pontuação, né? Que eu tinha observado, mas não refleti sobre isso, não tem uma hipótese para isso. Mas a visualidade, sim, me chama muita atenção. Então, alguns versos deslocados, não alinhados, nem todos os versos começando da margem esquerda. A gente vai ver daqui a pouquinho
um poema um pouquinho mais visual do que esses que a gente viu até agora. E em alguns poemas a gente encontra linhas pontilhadas que também fazem parte dessa visualidade muito expressiva. E você falou do ritmo, né? Do ritmo e do projeto gráfico que se unem, né? Para criar sentidos. E aí a gente não pode deixar de comentar o trabalho com a sonoridade que ele faz, né? Sempre muito expressiva também. Os encontros consonantais, né? Uma sonoridade que vai além da rima. Deixa eu passar aqui para o Equívocos agora. Esse poema que a gente tanto gosta e que dá tanta conversa, né? Beleza do lado de dentro, né? No final da aula de ontem, foi o último tema da aula de ontem. A gente conversou um pouco sobre isso. Vou até voltar aqui nos poemas que eu escolhi para comporem um tema que eu chamei o lado do avesso, que são poemas que falam, né, do interior introverso, a pretidão do reverso de mim, o Crisol fala do interior do corpo espinho, né, do interior macio, feito de mucosa, que é o oposto do lado de fora, né, que é o pontiagudo, é o risco do ferimento. E como é que eu analisei essa ideia do lado de dentro? É um lado de dentro que não invalida a importância e o significado do lado de fora, do corpo negro, da cor da pele e de outros traços fenotípicos negros. O cabelo, o nariz, os lábios. E eu concordo com você, né? Se a leitura fosse somente, simplesmente essa, a beleza está do lado de dentro, ou a essência está do lado de dentro, né? Tudo que importa está do lado de dentro, acho que isso invalidaria, sim. Todo um discurso da poesia do Cult, um discurso antirracista, né? Que parte da cor da pele, mas não fica só nela, né? O racismo é um conjunto de estigmas associados à cor da pele, mas que partem dela. Então, eu não vejo essa ideia aqui, né? Uma ideia um tanto ingênua, o que importa está do lado de dentro. Mas há o lado de dentro também. Há as duas coisas, né? E aí, eu até fiz uma comparação com o trecho mais famoso do romance do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, em que ele fala sobre esses dois elementos. Vou até reler aqui, porque é um trecho bem curtinho. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. Então, olha como essa ideia do lado do avesso está presente na literatura de autoria negra, não só do Cult, né? Está presente desde o título do romance, né, do Jefferson Tenório. E é uma ideia central aí. E o que esse personagem está dizendo? Ele está falando dos dois elementos. É necessário preservar o avesso, sim, o que está do lado de dentro, mas por quê? E aí ele justifica. Porque a cor da pele, porque o que está fora determina nosso modo de estar no mundo. E eu leio a poesia do Cult também, considerando esses dois elementos muito fortemente. O que está dentro, sem diminuir a importância do que está fora. Do que está fora, não, né? O que está na superfície. Bom, é isso, professora e outras pessoas. Estou aberta a mais comentários, perguntas, conversas.
Mais algum comentário no chat? A gente passa para frente. No chat. Adele, Ah, diga, Lu. Só para agradecer os esse, comentários, Adele. Diga, Lu. sabe essa questão do ancestral comum? Será que ele não se refere à humanidade ter vindo da África? E que, de alguma maneira, todos estão no negro? É só Eu acho uma pergunta, uma coisa que eu pensei agora, não sei. uma leitura possível, Lu. Eu acho possível, porque é um poema que vem falando de branquitude e negritude e encerra falando de um ancestral comum, né? Comum aos dois. Acho uma leitura super possível. E claro, Só, essa leitura, Lu, só não pensei. é. E não, e obrigada pela contribuição. Essa leitura não vai em direção àquele discurso ingênuo que a gente vinha conversando nos outros poemas, né? Aquele discurso ingênuo de, ai, todo mundo é igual, porque todo mundo tem o mesmo ancestral comum, africano. É... E claro, ninguém aqui está negando isso, né? Ninguém aqui está negando a humanidade de todos nós, né? O caráter igualmente humano de todos nós. Mas esse discurso muitas vezes é ingênuo porque ele vem tentar esconder as diferenças raciais, as diferenças de tratamento, né? E não é isso que o poema está fazendo, pelo contrário, ele vem denunciar, né? Esse. Sim, ele vem denunciar, e era nesse sentido, olha, todo mundo veio de África. Uhum. Ai, Adele, você fica Também, né? abrindo, você fica deixando a gente falar no meio da sua aula, o negócio não vai para frente. Mas prometo que eu vou ser rápido. Só para deixar aqui algo para a gente, até para a gente conversar mais depois, e também para a sua pesquisa maior, né? Veja que interessante o atravessamento dessa seleção aqui que está na nossa frente agora, do biológico. Então, no primeiro poema, isso dos resíduos, né? Do esgoto, das merdas. No segundo poema, uma preocupação com traços biotípicos, né? Falando aí de corpo, um texto muito voltado para a atenção do corpo, uma visualidade, uma percepção de traços do corpo. E no terceiro, até já desde o título, a gente tem algo que a gente também gosta muito de pensar, que é uma cosmopoética, né? Tem uma cosmovisão aqui, porque ele evoca a natureza, né? Então tem o rio, tem o pântano, tem matagal, né? Tem animais. Aqui, aqui tem uma cor, tem um colorido, né? Tem uma dicção nacional, né? Até uma referência que nacionalista, a gente podia pensar em algo assim dos modernistas, uma questão antropofágica aqui de como que o Brasil vai e até pensando nas letras minúsculas, né? Como é que ele vai pegando aqui características da natureza nacional não tão celebradas ou não tão exuberantes no comum, né? Então, o pântano movediço, o matagal espesso, né? E não aquela ideia das florestas exuberantes, amazônica, da Mata Atlântica e tal. Então, também esse miúdo, né, da natureza que ele vai pegando. Só para completar, mas não precisa nem comentar se você não quiser, que eu sei que você tem um planejamento aí que a gente precisa ir para frente. Mas eu agradeço, professora e Lu, pelas contribuições com a leitura, né? Por acrescentarem sentidos, né? Mais significados
a leitura dos poemas. Bom, eu vou para um tema agora que eu chamei de embranquecimento. E para introduzir esse tema, eu trouxe uma referência das artes visuais, que é a escultura chamada Amnésia, de um artista negro brasileiro, bastante jovem, o Flávio Cerqueira. Então, aí a gente tem fotografias dessa escultura de diversos ângulos, né? A gente tem um menino, e essa escultura é feita de bronze, um menino que está jogando em cima de si, no seu próprio corpo, um balde com líquido branco. E a gente vê o corpo dele de frente, de lado, de costas, e depois um close no rosto. E essa escultura é repleta de significados, né? O bronze representa a cor escura, né, do corpo desse menino, do corpo negro, mas também é um metal nobre, né, um metal bastante celebrado e valioso na escultura. Nessa imagem em que a gente vê o menino de costas, a gente consegue ver também o líquido branco dentro desse balde, né? E a gente vê que tem um pouquinho de líquido lá somente, né? Parece que esse líquido essa tinta branca tá acabando. E o próprio Flávio Cerqueira faz um comentário sobre essa escultura. Ele diz que a tinta branca presente dentro do balde não é o suficiente para cobrir o corpo inteiro desse menino. Ele está com gotas brancas escorrendo ao longo do seu corpo, a gente vê, mas a tinta dentro do balde não é suficiente para embranquecê-lo inteiro, né? Embranquecer o seu corpo inteiro. E eu trouxe essa referência da escultura para a gente entrar nesse tema que eu chamei de embranquecimento, em que o Pucci vai criticar algumas tentativas de se embranquecer. Então, eu vou começar com esse poema chamado Quebranto, que é um poema bastante famoso do Pucci, até caiu numa prova do Enem, não muitos anos atrás, e ele diz assim: às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes sou o meu próprio delito, o corpo de jurados, a punição que vem com o veredito. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto, a solidão primitiva que me envolvo com o vazio. Às vezes as migalhas do que sonhei e não comi, outras o bem-te-vi com olhos vidrados, trinando tristezas. Um dia foi a abolição que me lancei de supetão no espanto. Depois o imperador deposto, a república de conchavos no coração, e em seguida uma constituição que me promulgo a cada instante. Também a violência do impulso, que me ponho do avesso, com acessos de cal e gesso, chego a ser, às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Bom, muitas coisas para destacar nesse poema, né? A questão da visualidade, que a professora Beth tinha comentado, os versos, alguns versos deslocados, né, para o lado direito, as letras minúsculas no início de cada verso, a sonoridade, a ideia do avesso está colocada aí de novo, né? Também a violência do impulso que me ponho do avesso, com acessos de cal e gesso. Bom, aqui a gente tem também a ideia de uma identidade indefinida ou de uma falsa identidade. A gente tem um eu lírico que parece que desconfia de si mesmo, que se censura, que pune a si mesmo. E aí, contribui com a nossa análise a discussão sobre o título desse poema, o significado da palavra quebranto. Quebranto tem mais de um significado. Pode significar mal-olhado, fraqueza, e esse é o primeiro sentido que eu vejo no verso O Quebranto, nessa quarta estrofe. Às vezes sou o amor que me vira o rosto, o quebranto, o encosto. O mal-olhado, a maldição, o feitiço, né? Mas quebrantar também significa amansar, domar, abrandar. E a gente vê aí essa ideia, né,
abrandamento, da mansidão. Por quê? O eu lírico é um indivíduo negro que desconfia de si mesmo, né? Que se censura, que se pune e parece que ele está domando, né? A revolta em si mesmo, essa revolta que está sendo abrandada. E uma palavra que é imprescindível, importantíssima nesse poema, é a última, para a gente ver como o Kut é bom de finais, encerramentos de poema, né? Como seus finais tantas vezes vêm inverter a nossa leitura, subverter uma leitura. Ao longo do poema todo, ele começa várias estrofes com às vezes. E às vezes, com exclamação e reticências, também encerra o poema. Quando a gente lê a última ocorrência dessa expressão às vezes, fica muito claro que essa postura do eu lírico de censurar a si mesmo é uma postura que ele não adota sempre. Ele adota às vezes, em alguns momentos, em alguns contextos, em algumas situações, mas não é sempre. E aí o poema acaba, mas a gente fica imaginando e compreendendo a continuação dele, né? Se às vezes ele faz isso, se às vezes ele é o policial que se suspeita, o porteiro que não deixa ele entrar, o próprio delito, e nas outras vezes, o que acontece? E aí tem uma sugestão, eu falo sugestão porque isso não está no poema, mas uma sugestão de que, na outras vezes, há resistência, há luta. E isso nos leva para mais um sentido do verbo quebrantar, que é o sentido de transgredir e infringir. Infringir as regras, as leis, as cercas que cerceiam, que inferiorizam esse eu lírico negro. E aí eu penso no diálogo com aquela escultura, né, a Amnésia, do Flávio Cerqueira, porque a gente tem aparentemente aí um menino negro, e a gente vê isso não só pela cor do seu corpo, da escultura do bronze, mas também por outros traços do corpo, né, que são mostrados nessa foto mais aproximada do rosto dele. Parece que é um menino que tem essa intenção de se embranquecer, mas nunca vai conseguir se embranquecer completamente ou parecer branco aos olhos dos outros. Vou ler para vocês mais alguns poemas que também tratam dessa ideia do embranquecimento. Um fato. Há poetas negros cujas palavras tão alvas na página se confundem com o fundo. Outro poema curto e cortante, né? Tão curto quanto cortante. Aí é uma crítica a poetas, autores, pessoas negras que escrevem palavras brancas, né? E é claro que aqui a gente tem esse traço metapoético, né? Ele está falando de poesia de palavras, mas o sentido do poema transcende, né? As palavras, a gente não está falando só sobre palavras de poetas, mas sobre uma postura de vida, né? E há poetas negros cujas palavras tão alvas, tão brancas na página se confundem com fundo. Eu fico pensando, palavras brancas numa página com fundo branco são palavras apagadas, são palavras silenciadas, palavras que não se enxergam. E aí a gente vê a ideia de embranquecimento como silenciamento, apagamento. Outro poema bem curtinho, Sou branco. Sou branco por dentro, sou uma formidável caveira. E aí a gente volta numa ideia que a gente já discutiu essa aula, né, que é o lado de dentro, onde estaria a caveira, o esqueleto, os ossos. E aqui eu não vejo tanto, é até uma leitura possível, né, mas eu não vejo tanto a caveira como aquilo que todos os seres humanos têm em comum. E é de fato, né, o esqueleto é uma estrutura não exatamente igual, mas muito parecida em todos os seres humanos, né?
Mas eu vejo aí nesse poema a caveira mais como um símbolo do esvaziamento. A caveira é o que resta do corpo humano, né? Quando se tira, quando se esvazia o restante, os músculos, os tecidos, a pele, os órgãos. E esse adjetivo formidável, né? Um adjetivo, uma conotação muito, muito positiva, eu leio numa chave irônica também. Então, parece que ser branco por dentro, e vamos notar que esse eu lírico está falando em primeira pessoa, né? Ser branco por dentro, para ele, parece ser um esvaziamento, é ser somente caveira. E para encerrar essa temática, eu vou ler para vocês o poema Militonto. Ele diz assim: seu alívio e entusiasmo, álcool baseado, pedra, pó e outros condensados. Cumpre ordens de seu senhor e, como escravo traidor, primeiro algema a si mesmo e depois prepara o bote contra os irmãos. A quem serve se humilha, agrada, badala e, quando se cala, pensa como trair mais e adentrar assim o que pensa vem a ser a sala. Pensamento bêbado, emoção, covarde, voltar atrás não consegue, é tarde. A cada fim de festa, apenas o que resta, benefícios do que não presta e sem pudor candidatar-se a escravo reprodutor. A mão chega a tremer para mandar esse poema para o Sérgio Camargo, hein? Nossa, que vontade de mandar para ele. Enfim. Do que está falando? Que leitura que eu faço aqui, né? Do militonto. A gente tem um embranquecimento, mas embranquecimento que é sinônimo de crueldade e de traição. Esse poema vem falar de um indivíduo que cumpre ordens do seu senhor e como escravo traidor. A questão da traição já está colocada aí. Primeiro algema a si mesmo e depois prepara o bote contra os irmãos. Essa palavra irmãos é muito importante, né? É esse bote, essa armadilha é contra os seus irmãos, é contra os seus iguais. Então parece que a gente tem aí um pelego, né? Um escravo traidor que cumpre as ordens do seu senhor, de se algemar a si mesmo e de prejudicar os iguais, né? Ele prejudica a si mesmo em primeiro lugar. A quem serve, se humilha, agrada, badala, a ideia da bajulação aí, mas que vai muito além da bajulação, né? Chega à humilhação e quando se cala, pensa como trair mais e adentrar assim o que pensa vem a ser a sala. A sala como um ambiente privilegiado da casa, né? Pensamento bêbado, emoção covarde, voltar atrás não consegue, é tarde. A cada fim de festa, apenas o que resta, benefícios do que não presta e sem pudor candidatar-se a escravo reprodutor. Então, esse escravo que se humilha diante de seu senhor, prepara o bote contra os iguais, armadilhas contra os irmãos, que pretende com isso ter algum benefício diante do seu senhor, se torna um escravo reprodutor da opressão de que ele também é vítima. E parece que esse escravo tenta conseguir benefícios para si de uma forma bastante egoísta, prejudicando os irmãos, e não consegue. Ele nunca vai ser tido como seu senhor, pelo seu senhor como um igual. E também não consegue voltar atrás. Voltar atrás não consegue, é tarde. Esse poema vem mostrar os riscos, as consequências desse embranquecimento cruel e traidor. Bom, eu não sei se eu falei que o Militonto era o último, mas não é o último, não. Tem mais 3 poemas que eu selecionei sobre esse tema do embranquecimento. Operação Pente Fino. Muitos cortaram careca, escorregaram na gosma de inúmeros alisantes ou se acariciaram com ferro em brasas sobre o couro cabeludo. Outros até a nuca, desesperados, se cobriram com as cavalares perucas.
e não adiantou nada, por mais lucro havido na indústria de cosmético. Jamais o racismo, mesmo com seu riso químico, será ético. Neste comércio, nutre-se da inferiorização constante e seu complexo. Bom, esse poema trata de um traço do corpo, né, do alisamento do cabelo, como outros poemas que a gente viu essa aula passada também, mas extrapola a questão estética. Então, ele fala que essas tentativas de se embranquecer, né, ou de anular traços físicos da negritude, de se assemelhar a traços da branquitude, não anulam o racismo. O que torna o racismo ainda mais cruel, né? Porque, independentemente do esforço para ser considerado pelo branco um igual, esse esforço nunca vai ser suficiente, né? Para que o negro seja visto como um igual. Então, o caminho não é por aí, né? Vocês aí é um poema que diz assim: que matam estrelas em suas peles claras, quando nelas amordaçam a noite latejante sempre. Usufruem heranças euroquases, balançando ao vento chapinhas base, gingas pálidas de afro-inválidas, culturas muletas trotam tretas de brasilidades melancólicas, ajoelhadas ante santidades loiras. Socialmente brancos, mas quando todos os gatos são pardos, também se tornam alvos pretos. Bom, antes de falar do sentido desse poema, eu quero chamar atenção para os neologismos aí. Já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, mas não canso de destacar os neologismos que o CUT cria. Usufruem heranças euroquases, gingas pálidas de afro-inválidas culturas muletas. Essas palavras em itálico aí. Vocês aí que matam estrelas com suas peles claras, quando nelas amordaçam a noite latejante sempre. Bom, o CUT está falando aqui de um processo de embranquecimento que também vem na direção de uma indefinição racial, e eu gosto muito desse final. Socialmente brancos, mas quando todos os gatos são pardos, também se tornam alvos pretos. Aí ele faz isso dessa expressão, né? Quando todos os gatos são pardos. E aí vem uma ideia de que o branco pode até alimentar esse discurso de que não existem cores, né? De que não existem os extremos branco e preto. E aí vem a ideia do pardo, né? Aquele que está entre, aquele que está no meio. Mas o que acontece? Quando todos os gatos são pardos, também se tornam alvos pretos. E aí, mais uma vez, eu vejo a ideia do risco, do perigo. Fomentar essa ideia da indefinição racial faz com que todos se tornem alvos também. Alvos. E aí a gente tem uma brincadeira, né? Com os contrários, alvos pretos, branco e preto ao mesmo tempo, mas a gente também pode ler a palavra alvos como aquele que recebe, né? Aquele que recebe uma ação indesejada. Então, esse é um risco. Considerar todos os gatos pardos, metaforicamente, faz com que todos se tornem alvos também, alvos pretos. E o poema Ploft diz assim: ele se dizia um negro sem rancor. Um dia estourou de tanta punhalada no escuro que até então recebera pacientemente calado. Teve desejo de sangue e foi parar no hospício de tanto ser censurado e tanto se censurar. Olha a ideia do risco aqui de novo, né? Esse poema trata de um negro sem rancor que suportava calado, suportava com paciência as formas de violência contra ele, mas essa paciência, essa apatia lhe custou muito caro. Teve desejo de sangue e foi parar no hospício. Essa apatia lhe custou a loucura, de tanto ser censurado e de tanto se censurar.
Então, olha o risco, o perigo e a consequência catastrófica dessa autocensura. Dessa autocensura e também da ausência de reação contra a censura que vem do outro. Agora, eu termino mais um grande tema dessa minha seleção e vou passar para os dois últimos. Mas antes, eu queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário, discussão, contribuições para a leitura. Sabe, Adele, queria que a gente voltasse naquele primeiro poema, Uhum. não sei se é o primeiro, dessa sessão, Vou colocar aqui de novo. O Quebranto. Uhum. Queria dar ênfase em algumas questões, porque quando a gente está tratando de uma literatura, de uma poesia francamente política, porque toda literatura é política, né? Não existe uma que não seja. Mas uma literatura como essa, como a do Kut, algumas coisas precisam ficar enfatizadas. E quando o outro, agora o último poema que você trouxe, né, falando da loucura, eu acho que é bom para, trazendo essa ideia de loucura, é bom para a gente voltar aqui. Tem algo tão contemporâneo, tão assim. Esse poema é de quando, Adele? Você tem essa informação fácil? Eu não quero te colocar numa situação de. Se você não sabe, não tem problema. Fácil não tenho, não. Então não precisa se apoquentar com isso. Mas é que tem uma coisa aqui tão contemporânea, que é a questão da saúde mental do povo preto, em decorrência da sociedade estruturalmente racista que a gente vive. Então, esse eu poético aqui, ele está completamente em crise, ele está articulando, elaborando esse lugar que a sociedade brasileira estruturalmente racista coloca e aí eu vou aqui ser assim muito o homem preto. Me sinto autorizada em falar de homem preto por causa dele começar com isso do policial, que me suspeito, me peço documentos, essa é e me dou porrada. Essa estrofe é uma estrofe de muito pertencimento do homem preto, do homem afro-brasileiro na sociedade brasileira, que vem sendo exterminado há mais de 500 anos cotidianamente por aqueles que teriam que proteger a sociedade, que é a polícia, né? Em especial a polícia. A violência vem de todos os lados, mas a gente sabe que todas as pesquisas mostram um expediente quase que voltado para essa prática, né? De dominação, de fragilização e de morte, de eliminação dos homens pretos, né? Então, esse poema tem uma força aqui, tem uma atualidade, e apesar dele começar com essa brutalidade do corpo, ele passa pela introspecção, pela violência íntima e psíquica que fica envolvida nesse racismo estrutural, e depois da introspecção, ele dá mais uma volta nesse espiral e vai para o espiritual, que desde o título está sendo evocado, né? Do quebranto, do envolvimento, da mística das religiões afrodescendentes, que é quando ele chega no quebranto, no encosto, na solidão primitiva, né? Então, que lindo esse mergulho que ele faz na dor física
psíquica, espiritual, que o homem preto e o povo preto em geral tá envolto, né? E aí ele vai passando por tudo isso para falar desse lugar absurdo em que essa população é colocada de é algo como o racismo do racismo do racismo, porque você fica na situação do mimimi, né? Reclama muito, então não pode reclamar, né? Porque aqui é aquela população que tem que fazer de tudo, se esforçar, 500 aspas nisso, para não provocar o racismo do outro. É quase como se a culpa do racismo existir fosse do corpo preto, que não se embranquece o suficiente para não causar constrangimento ao outro. Então, essa culpa, ela é real. E ela envenena. Então, eu acho lindíssimo esse poema do Kut. Assim, ele sozinho é o mini curso todo. Você poderia ter começado com ele, a gente teria falado dele ontem, a noite toda, e hoje a noite toda, porque está tudo aqui, né? Então, ele vai na questão da pinga. Nossa, quanto tem de envolvimento aí de mitologia urbana, né? De lenda urbana envolvendo o homem preto e o alcoolismo, né? E a loucura. Enfim, dá para a gente pensar muita coisa aqui, de Lima Barreto, de loucura, até onde esse racismo estrutural leva essa psique, né? E, enfim, só para dar ênfase em algumas questões. Eu não sei se a Lu gostaria de pontuar alguma coisa com relação às religiões de raízes afro tão presentes aqui nesse poema, mas também não estou querendo te colocar em nenhuma situação difícil, tá, Lu? É só mesmo que pensei em algumas coisas que a gente conversa também. É isso, Adele. É isso, professora. Como você falou, só esse poema daria um mini curso ou um curso inteiro, né? Eu gosto de reparar em recorrências, né? Na obra de um autor e em obras de autores que têm alguma característica em comum, porque essas recorrências têm muito a nos dizer, né? E mais uma vez, eu vou trazer o Avesso da Pele aqui, porque é um romance que, dentre tantos assuntos, também é sobre violência policial contra o homem negro. Sim, total, total. Não, e até no começo também fiquei incentivada a falar nisso, porque você teve essa epifania do Avesso da Pele com essa poesia do Kut lá no meu curso, né, de literatura e territorialidade, e aí você trouxe aquilo e eu fiquei pensando também, olha aí de novo, né, Avesso da Pele, a sua intuição está só se comprovando, Adele. Mais uma recorrência, né? Naquela nossa conversa na disciplina, a gente falou sobre os ditos e os não ditos no Avesso da Pele, né? E é um romance não só sobre isso, porque ele é infinito, mas muito sobre violência policial do início ao fim, né? O protagonista sofre violência policial a sua vida inteira. E ela está colocada aí na primeira estrofe do Quebranto. E foi tão legal você ter notado a questão da saúde mental da população negra, professora, porque saúde mental é uma preocupação, eu vejo, recente, né? Ou no nível em que se está falando sobre ela hoje, né? Sempre foi importante, mas muito recentemente a gente começou a se preocupar com isso como um problema de saúde, tão grave como qualquer outro, e falar de uma saúde mental ou falta dela específica da população negra, mais recente ainda, né? Mas
o CUT parece que já estava chamando atenção para isso, né? Há alguns anos atrás. E você falou do esforço, né, da culpa, como se o negro tivesse que fazer um esforço para não provocar o racismo no outro, né, que é uma ideia absurda, mas que está colocada aí. E a perversidade, uma perversidade maior ainda, está em dois esforços, né? Do negro para não provocar o racismo no outro, e daí o embranquecimento, e o esforço para sempre precisar se mostrar melhor, né? Para ocupar determinados espaços. Aquela ideia de que o negro precisa fazer mais, né? Sim. Mais mérito, ter um esforço maior para ocupar Tudo os em excesso, e ter a mesma legitimidade que o branco. Isso. Aquela história, branco de Havaiana é chique, né? Preto de Uhum. Havaiana não pode entrar no supermercado. Exatamente. E a Havaiana é exatamente a mesma. Rigorosamente. Eu acho que a Lu está querendo falar. Por favor, Lu. Não, vocês, professora, eu nem tinha pensado sobre a questão das religiões afro nesse poema, mas durante toda a exposição da Adele e durante a sua exposição, eu fiquei pensando na questão da saúde mental, de já ter passado por situações e com amigos e amigas, é muito recorrente, muito. E é uma situação muito perversa, porque quem viveu a década de 80, quem viveu todos os processos de alisamento do cabelo, e isso também era para não provocar o racismo no outro, para você se sentir bem, para ser apresentável. E isso continua acontecendo. Eu vejo o esforço, não vou citar quem é a pessoa, né? Mas é uma amiga muito próxima, para que a filha não sofra racismo. É uma coisa absolutamente violenta. E eu lembro de um questionamento que eu fiz em aula sobre quando é que a colonização ia parar. E eu lembro, Beth, que você me respondeu, nunca. Acho que nem a colonização, e eu fiquei pensando muito nisso, nem a colonização, nem o processo escravocrata, e o racismo, a briga contra o racismo, eu não sei quando que ela vai parar. Também se vai deixar de existir algum dia. Porque a estrada é longa, né? Pelo menos no Brasil, 500 anos. Só Mas isso. aí, né, Luciana, o poeta diz tudo, né? Ao final, o último verso, às vezes, Às vezes. que é a reticências da transgressão, da resistência sempre, né? Porque às vezes o quebranto me pega, mas é às vezes. As outras vezes é a luta, né? É a luta. É ir para cima. Mas às vezes o quebranto pega, né? Tá quebrantada, né, menina? Uhum. Olha, uns anos atrás, eu vou até contar uma história. Uns anos atrás, uma amiga que trabalha no mundo dos executivo, ela é CEO de uma empresa. Antes dela trabalhar nessa empresa, ela fez a prova para o Corpo Diplomático Brasileiro. Não sei se já tem mais de 20 anos isso. Quando ela chegou na USP para fazer a segunda parte da prova, a monitora lá da sala, a pessoa que ia aplicar a prova, virou e falou assim: nós estávamos esperando você,
porque dentre as 9 mulheres no Brasil que estão fazendo essa prova, você é a única negra. Isso tem anos, hein? Ou seja, quem entra no corpo diplomático do Brasil? E as consequências disso, né, Lu, desse corpo diplomático nada diverso. Nada diverso. E um comentário, né, da mãe que você citou, que, enfim, alisa o cabelo da filha para que a filha não sofra racismo, um erro leva a outro, né? Um erro leva a outro, mas você vai julgar essa mãe querendo proteger a filha? É um gesto de proteção. Ou então não, tem mais gestos, né? Ou então de crianças que sofrem preconceito na escola pública exatamente por não alisar o cabelo, exatamente por ter uma série de privações, e aí é extremamente complicado. Como a resistência custa, né? Aliás, um poema da aula passada falava sobre isso, né? É mais fácil ficar no gueto, né? A enfrentar o racismo porque a resistência custa. É mais fácil, mas traz os seus riscos e consequências também. É o que o poema Jeitinho falava da aula de ontem. Bom, eu queria passar agora para um outro tema que está presente em vários livros do CUT, com uma temática já bastante trabalhada e consistente na sua obra, que é afetividade e erotismo. E eu não quis chamar essa temática somente de erotismo, porque eu não vejo uma distinção clara entre as duas coisas nessa parte da obra do CUT. Então, eu queria começar lendo esse poema à primeira vista. Chuvas intralabiais deixam as pernas bambas. Sinfonias e sambas se entrelaçam em festa. O coração mestre-sala da febre, performance de beija-flor, umedecências íntimas afloram nos poros, o perfume que sobe faz sabor em todos os sentidos. E aí eu já vou passar para o seguinte, fogo macio. Carinho entumecido, navego-te pelo mar morno da saliva, aveludadas tuas ondas de língua prenunciam-me completamente inteiro. Fogo macio nas têmporas, ensabou-te os cabelos, com o azul celeste escorrendo-me das mãos, e diluviamos pelo quarto, untados em nata, melanina e luz. Nilo de dolência, pelo sono adentro. Bom, muitas coisas para falar desde já, né? Queria chamar a atenção para esse neologismo do poema à primeira vista, umedecências, e para a visualidade do fogo macio. Dentre os poemas que eu separei para esse mini curso, eu acho que esse é o que traz a visualidade de forma mais evidente, mas há tantos outros poemas do CUT em que há um trabalho com a disposição dos versos e também com as linhas pontilhadas, como a gente vê aí. Eu queria dizer também que numa sociedade, num momento histórico em que muitas vezes a sexualidade é tratada de forma banalizada, até mesmo feia, até mesmo errada ou vulgar, nos seus poemas eróticos, o CUT consegue dar um tratamento muito lírico, muito poético e muito bonito à sexualidade, criando imagens muito poéticas. Eu vou ler o Sedução e depois vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses três. Ondas carnudas, viajo-te no céu da boca. O mar da tua fala marulha uma canção à baila, embalando e entumecendo-me o falo. De soslaio, pudores ocidentais doem. Salto, mergulho-te em elipses crespas, vespas carícias, silenciam malícias de mandamentos cristãos. Caminho aberto, a paixão suaviza, com movimentos de afago e brisa, depois um ritmo alado nos leva para a seiva de nossas raízes, que se entrelaçam em um eclipse. Queria falar dessas imagens tão bonitas, né, do eclipse, que aparece aqui
na sedução, do mergulho, das ondas. E no sedução, a gente tem um elemento que é do corpo negro, da sensualidade do corpo negro, que são as elipses crespas, né? Remetendo aos pelos crespos. E nos poemas eróticos do Cult, a gente tem uma sexualidade sem culpa, sem constrangimento e sem repreensão. Essa estrofe, a terceira, vou até ler de novo, do Sedução. De soslaio pudores ocidentais doem, salto, mergulho tinha elipses crespas, vespas carícias, silenciam malícias de mandamentos cristãos. Então, a referência ao cristianismo aqui, dentro de uma temática erótica, remete à culpa. A culpa, em primeiro lugar, à repreensão, ao julgamento negativo, ao constrangimento, à sexualidade vista como tentação e como pecado, tentação no mau sentido, né? Como um pecado, como algo que te desvia da religiosidade. E o que essa sexualidade do poema Sedução faz? Ela silencia malícias de mandamentos cristãos. Ela silencia essa culpa, esse julgamento. E esse é outro elemento que eu acho muito bonito na poesia erótica do Cult, que é a sexualidade sem culpa. Ele tem um conjunto de poemas que se chama 7 Poemas de Paixão e Volúpia. Eu destaquei para ler aqui um desses 7 poemas, o número 6. Ele diz assim: amor que me persegue, o que queres com este teu sorriso, iluminado e fresco, fundo estelar de poço, ondas de mar contido alvoroço. De nada adianta meu esforço em te deixar na rua, abro a porta, estás nua, deitada sob o pensamento, uma flor no sexo, alimento. Uma lua doce umedecendo os lábios, e muitos desafios afiando os olhos, e os pavios incandescendo. Amor que me salva de mim mesmo, com este teu siso boiando em meu abismo, enrijeço e desço de paraquedas para o fundo do teu céu que eu careço. Bom, por que eu dei como título para essa parte do curso afetividade e erotismo? Porque nesse conjunto de poemas, que a princípio eu chamei de eróticos, existe o afeto, existe o amor também. Amor que me persegue, o que queres com este teu siso. E é muito bonito a gente ver como esses textos não distinguem as duas coisas, não tratam como coisas diferentes, porque na sexualidade, no ato sexual, no erotismo, existe o afeto também, existe o amor também. Luz na uretra. O coração na cabeça do pênis, sístole e diástole, solte na vagina, e num voo riacho, espalho-me via láctea no teu infinítimo. Esse poema, assim, não sei nem o que falar, de tão lindo que eu acho. Como ele transforma em poesia uma ejaculação. E como ele faz isso lírica e poeticamente, né, por meio das imagens. A comparação com a Via Láctea, o neologismo infinítimo, e as referências ao corpo, a elementos biológicos, a sístole, a diástole, o pênis e a vagina, mas num conjunto poético, né? Num conjunto que traz beleza para o ato sexual. Uma beleza tão rara de encontrar, né? Normalmente a gente vê o ato sexual tratado de forma muito banal. Virtual suecesso. Na rede, catarata em carícias para a sede, do outro lado da tela, em gigabytes de afeto, quando chega enter, dona de casa exímia profissional, extremamente ocupada de serviço até o teto. Deleite, deleito. Diálogo, veto. O que esperar do amor quem limpa, lava, digita, cozinha, passa de costas à pessoa amada? Verão ou invernada? Bom, esse poema fala sobre sexualidade, sim, mas de uma perspectiva bastante particular. Ele faz uma brincadeira com o universo visual, o universo
da automatização, a começar pelo título, ele fala em gigabytes, fala do enter, né, como uma tecla no teclado do computador, e tem uma dicção assim, né, que remete à virtualidade, ao automatismo, à computação. Rede também é uma palavra que remete a isso lá no primeiro verso. E o que a gente tem aí? É um encontro de um casal ao fim do dia. E esse é um casal muito desigual do ponto de vista do gênero, né? Porque parece que um dos parceiros chega em casa ávido pelo ato sexual, mas a parceira, que ele chama aqui, né, de dona de casa, exímia profissional extremamente ocupada, de serviço até o teto, parece que não tem prazer nenhum. Não tem prazer nenhum e que, além de executar o seu trabalho de forma mecânica automática, ela acaba sendo impelida a tratar o ato sexual dessa forma também, automatizada, mecânica, que não vai lhe render nenhum prazer. E a pergunta final desse poema deixa isso muito claro. O que esperar do amor? Quem limpa, lava, digita, cozinha, passa. Então, olha a quantidade de tarefas com as quais essa parceira tem que lidar ao longo do dia dela, né? As tarefas domésticas e profissionais. E o que ela vai esperar do amor? Então, parece que a demanda dessa pessoa, dessa mulher, é por amor. Olha, mais uma vez, né, o amor e o sexo sendo colocado aqui, no mesmo poema. O que esperar de costas à pessoa amada? Verão ou invernada? E aí as imagens, né, do verão e do inverno também são muito bonitas e expressivas para indicar essa pessoa vai receber o quê do ato sexual? Prazer ou o ato sexual será uma obrigação mecânica para ela? E aí esse poema vem criticar esse tipo de relação. Aqui, queridos, eu termino os grandes temas da poesia do Kut que eu separei para conversar com vocês. Eu vou ler só mais um ou dois, mas que eu quero deixar mais já para o encerramento do curso. Então, quero saber se tem algum comentário, pergunta a ser feito nesse momento, para em seguida passar para o encerramento. Muito bonito como ele trata o amor, né? Como o amor e o sexo, muito bonito. Porque a população negra não tem direito a isso, né? Dessa maneira tão bonita. É verdade. Porque a população Não tem. negra é animalizada, né? Em relação Uhum. ao sexo. Às vezes não tem Belíssimo. sexo, ou não é associada, né, a sexualidade com beleza, com lirismo, Uhum. e às vezes também não tem acesso ao amor, que é o que a gente conversou no poema Para Ouvir e Entender Estrela, né, a paródia do Olavo Bilac na aula passada. Sim. E a animação que você falou, Lu, associada à sexualidade da população negra também é digna de nota e de comentário aqui, né? E ao falar sobre muitos poemas, o Kut fala, né, de um erotismo entre parceiros negros. Ao falar sobre isso dessa forma tão lírica, ele combate essa visão também, né? Sim. O amor é para todos. Nas dores e nas alegrias. E aqui Uhum. também, Adele, ecoando um pouco talvez, né, algo para a gente pensar mais calma, a poesia erótica,
brasileira, né, paulistana, né, que nos anos 70, muito próxima, dentro da tradição da poesia concreta, do que na época se chamava de poesia marginal. A gente teve um movimento muito importante da poesia erótica, né? O Omar era um poeta muito dedicado a isso, né? Omar Khoury. E aí a gente tem um poeta negro importantíssimo também nessa vanguarda paulistana, que é o Itamar Assunção. E o Itamar Assunção tem poemas lindíssimos com essa temática da afetividade, do erotismo. E a gente pode pensar numa aproximação entre esses dois poetas, essas duas poesias, né? Pensando na poesia erótica e na poesia da vanguarda paulistana, né? Acho que é algo para ser aprofundado, que ecoa lá no Leminski, volta, né? Passa pelos concretos, e o Kut está respondendo a tudo isso também, né? Uhum. Bom, e deixa eu compartilhar aqui de novo com você. Então, eu apresentei para vocês uma parte, né, um fragmento da poesia do Kut que, além de ser extensa, né, do ponto de vista da quantidade de poemas, é infinita nas discussões que ela suscita, né? E claro que eu não dei conta de tudo, mas eu quis apresentar alguns temas que eu considerei mais recorrentes e muito importantes. E eu queria terminar essa conversa com a temática e o conceito de resistência. Esse poema Fertilidade diz assim: semente preta se cai na terra, que se quer branca, estanca, ou germina erva mesquinha, vestida de espinhos, frondosa árvore frutífera ou florida, se a terra se quer preta e destemida. Esse poema vem ressignificar, né, os termos branco e preto, as expressões branco e preto, e subverter, né, os sentidos que normalmente se dão a elas, né, na nossa sociedade. E quero também partir para esse encerramento de curso lendo o poema Resistência, que, enfim, eu acho que concentra muita coisa que a gente falou aqui ao longo dessas duas aulas. Resiste quem age contra algemas de qualquer quilate, quem pare no tremor das batalhas o inusitado e ressuscita o ideal ancestral assassinado. Quem não dorme quando é sentinela, na espera elabora, arrisca, enfrenta o vazio, inventa estrela, passo e caminho, mesmo que seja por um fio sobre o redemoinho. Resiste quem não entrega seu íntimo ao bandido e, se dividido, reparte-se para manter seu povo unido. Quem na peleja também viaja para seu íntimo e almeja com sabedoria e destreza a liberdade acesa. Resiste quem muda para melhor a tradição e nova muda espalha no interior dos espelhos sem deixar mudas suas dores e seus projetos de desdobrar os joelhos. Quem persiste silencia se preciso, protege a fala de se tornar falácia, vício, extrema unção, elegia do sacrifício. Resiste quem se alimenta de semente e todo dia brota quente, mesmo no inverno mais branco e doente. Desiste quem só assiste o melhor de si, entrega ao inimigo e nos presídios vela, em cela superlotada, de ação acovardada, os próprios sonhos mortos por inanição. Bom, acho que esse texto resume, né, o que o Kut considera resistência, formas de resistência, e, mais uma vez, fala dos riscos, né, de se desistir dessa luta, por mais difícil que ela seja e é.
Eu vi que alguém no chat perguntou dos livros, né, em que estão os poemas dessa aula. Eu vou falar, só para não deixar sem resposta, né? Foi a Sara Oliveira que perguntou. Os poemas dessa aula, Sara, eu tirei predominantemente de 3 livros, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês. O Negroesia, que é uma antologia, então ele tem poemas de diversos livros do CUT e também concentra poemas publicados em edições dos Cadernos Negros. O Kizomba, de Vento e Nuvem. E o Negrumos Líricos. E nesses 3 você encontra todos os da aula. E, enfim, além de terminar o meu curso com essa ideia de resistência e de fertilidade, eu queria encerrar com uma frase famosíssima da Angela Davis: numa sociedade racista não basta ser racista, é necessário ser antirracista. E queria unir as pontas desse curso. Eu comecei com uma espécie de epígrafe dessa cantora negra brasileira, contemporânea, Bia Ferreira, e eu quero terminar com ela também, com um verso da música Deixa Que Eu Conto, em que ela cita a Angela Davis, modificando um pouquinho a sua frase e acrescentando sentidos a ela. A Bia Ferreira diz: não basta só discurso, tem que ser antirracista. Então, essa conversa que nós tivemos aqui, nessas 2 aulas desse mini curso, foi discurso, né? Foi conversa. Mas eu quero deixar aqui o incentivo para que as nossas conversas e discussões saiam do discurso e se tornem luta antirracista na prática, e por isso eu quis encerrar com essa definição de resistência do CUT e com essa ideia muito bonita de fertilidade. A minha ideia, a minha intenção é que a nossa conversa nesse mini curso seja fértil, né? Dê frutos para além do discurso em direção à luta antirracista. E como eu falei para vocês no começo da aula de ontem, eu quero agradecer muito a todos que estão aqui, aos meus amigos, pela força, e quero agradecer muito às pessoas que estão aqui que eu não conheço, que eu vi vários nomes que eu não conheço no chat. Isso me dá muita alegria de ver os minicursos e os eventos do nosso programa de pós-graduação, na PUC de São Paulo, chegando a pessoas de fora dele, né? Então, receber pessoas de fora do programa é também uma grande alegria para mim. Então, agradeço a presença de vocês, além da presença dos amigos, e quero te agradecer muito, professora Beth, pela mediação, pelo convite, pela confiança em mim, pelos comentários, ao professor Maurício, que esteve aí ontem, ao Ademir e à Natanella, pela força na parte técnica. E, já que a gente está encerrando, né, queria agradecer a minha orientadora, a Leila, ao programa de Literatura e Crítica Literária, ao nosso grupo, Literaturas e Ancestralidades Negras. Eu queria agradecer o CUT por nos presentear com essa obra e a todos os autores dos Cadernos Negros, que é o corpus da minha tese, ao Quilomboje. E, acima de tudo, retomando a nossa conversa do início do curso, agradecer vocês pela oportunidade de falar sobre poesia negra sendo uma pessoa branca e por me darem a legitimidade de falar sobre isso, né? Pela escuta de vocês e por estarem aqui comigo. Nós que agradecemos, Adélio, o curso foi belíssimo. Eu quero encerrar recuperando uma fala que você fez ontem, que eu gostei muito no início, que foi sobre a responsabilidade de ter informação. E esse curso, esse mini curso, um caminho muito relevante, um caminho muito bem construído para as pessoas
conhecerem mais e melhor, ou às vezes até ter o primeiro contato com a poesia do CUT, e ficarem com a responsabilidade de incluírem o CUT, a poesia do CUT, e de outros se dedicarem a conhecer também poesias de outros poetas e poetas negros e negras afrodescendentes nas suas bibliografias, nas suas fortunas críticas, nos seus corpos de pesquisas, nas suas aulas sobre poesia, sobre literatura, que aí a gente vai caminhando para começar a destruir o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio, né? Que é a morte do conhecimento e do saber do intelectual negro afrodescendente. Né? Então, a gente está sempre, as pessoas estão sempre preparando aulas com poetas brancos, com poetas homens brancos, eurocêntricos. Ah, mas por que você não traz os poetas negros? Ah, porque eu não conheço, porque eles não existem, porque eles não publicam. Não, eles existem, eles fazem poesia de altíssima qualidade e a gente está aqui tentando colaborar com a circulação desse saber, com a circulação dessa poesia, de modo que as pessoas possam se apropriar disso, falar sobre isso, estudar sobre isso, lerem poesia do CUT, leiam o CUT, discutam a poesia do CUT, né? Porque eu acho que é sobre isso, né, Adélia? É sobre fazer circular conhecimento e literatura de qualidade. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente. Adélia, muito obrigado. Obrigada aos alunos e alunas do programa, aos convidados, as pessoas que não estudam aqui com frequência com a gente, mas que estiveram conosco agora. Que bom, que delícia. Voltem sempre e o programa está aberto a todos vocês constantemente. Um ótimo final de semana para todos. Adele, Nath, Ademir, beijo no coração de vocês. Até o próximo. A gente agora tem jornada, né? Tem a mostra de pesquisa do programa, recebendo pesquisadores do Brasil inteiro na próxima semana, na próxima outra, né? Não é na semana que vem, é na outra, dia 28 e 29 de novembro. Agora, essa semana, a gente tem um evento bonito aqui na PUC, sobre 10 anos de cotas raciais na universidade, dia 23 à noite e dia 24 o dia todo. Esse é presencial, mas se quiserem aparecer no Tuca, vai ser ótimo ter vocês lá. E no dia 5 de dezembro, nós temos a primeira jornada de literatura de ancestralidade negra, organizado pelo nosso grupo. Vai ser lindo, ainda não estamos com a agenda toda a ponto de divulgar, mas vai ser muito bom, vai ser online, com certificado, dia 5 de dezembro, tarde, de manhã e à tarde, tá bom? Vocês vão receber informação pelas nossas redes. A gente espera todo mundo lá, né, Adele? Um beijo grande, pessoal. Beijo, Adele. Com certeza. Obrigada, professora.